Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? A gente vai começar a nossa transmissão, tá bom? Tudo bem. Bom, meu nome é Aline Silveira Silva, eu trabalho no Departamento de Gestão, Incorporação, Tecnologias e Saúde no SUS, o DEGISTS, que assessora a Conitec. Obrigada por estarem conosco. Esse é o nosso 7º encontro da nossa videoconferência, Conitec em Evidência. A gente agradece a presença de todos aqui por videoconferência, o pessoal que está conectado por streaming. Esse nosso programa é um programa quinzenal que tem finalidade de debater e aprofundar temas relacionados à avaliação de tecnologias em saúde, difundir conteúdos produzidos pela Conitec e pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde também. E a transmissão é por duas maneiras, então, por videoconferência e por streaming. Videoconferência hoje, a gente tem conectados com a gente 4 instituições, né? E por streaming, qualquer um pode acessar o site pelo seu computador pessoal. O pessoal da videoconferência pode participar ao vivo, mandando perguntas, fazendo perguntas e fazendo comentários. O pessoal conectado por streaming pode mandar por e-mail as perguntas. O e-mail é conitec.evidência@saude.gov.br. O tema desse encontro será Diretriz Metodológica de Diretrizes Clínicas. Será apresentado pelo Arne Santos, médico sanitarista e epidemiologista do Instituto Nacional do Câncer, INCA, e do Instituto Nacional de Cardiologia, o INC. O Arne coordenou a elaboração das novas diretrizes nacionais para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, lançada em outubro de 2015, e também a elaboração das diretrizes metodológicas para a elaboração de diretrizes clínicas no Brasil, que foi lançada em 2016. A gente tem 40 minutos de exposição e seguido por mais 20 minutos para perguntas e comentários. Então, caso tenham perguntas ou comentários, podem mandar pelo nosso e-mail. E seja bem-vindo, Arne. A gente deixa a palavra com você agora. Obrigada pela presença. Obrigado, Aline, pelo convite. Pela apresentação. Vocês estão recebendo a imagem da apresentação? Não? Apertei. Agora sim, né? Agora sim, obrigada. Tá. Então, vou fazer essa apresentação, como a Aline falou, sobre as diretrizes metodológicas para a elaboração de diretrizes clínicas. Declaro ausência de conflitos de interesse. Então, a apresentação é baseada nesse livro, que foi lançado pela Conitec esse ano. Está disponível no site da Conitec, tem um link na tela, e também na BVS. Esse livro passou a ser o padrão do método para desenvolvimento de diretrizes clínicas no Brasil, e ele começou através de um edital do DECIS, né, um grupo com pesquisadores de várias instituições que nós convidamos, que é a equipe de elaboração do livro. E também a gente teve um apoio importante da equipe do DEGITS na revisão técnica, com sugestões importantes para o desenvolvimento do produto final. O objetivo desse livro, dessas diretrizes metodológicas, é oferecer um padrão para a elaboração, adaptação e avaliação da qualidade de diretrizes clínicas. E também servir como instrumento de apoio para quem vai elaborar ou implementar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de abrangência nacional ou local. Então, é importante esclarecer primeiro que uma diretriz baseada em evidência não é. Ela não é uma forma de economizar, ela não é uma forma de tirar a autonomia dos profissionais de saúde, e também não é para impedir, não é uma forma de impedir a individualização do cuidado e da medicina. Então, o que é a evidência, né? Diretriz baseada em evidência? Seriam intuições baseadas na experiência pessoal, profissional apenas, ou opinião de um especialista, ou um consenso de especialistas?
ou uma diretriz baseada no resultado de novos estudos, ou de um único estudo, na verdade tudo isso é evidência. Mas então por que a gente tem tanta discordância, inclusive entre diretrizes? Tudo isso é evidência, mas quando a gente fala em medicina baseada em evidência, a gente se refere à melhor evidência disponível. Então, a grande questão é qual é a qualidade da evidência que está se discutindo? Qual é a validade interna dos estudos? Eles são baseados nas melhores evidências disponíveis? Em que contexto está sendo aplicada essa diretriz? Qual a validade externa desses resultados? A evidência científica está sendo bem interpretada? Então, são essas perguntas que a gente tem que se fazer diante de uma diretriz. E existe essa classificação clássica, essa pirâmide de evidências do Brian Haynes, que é a classificação das fontes de evidência para a decisão de saúde. Então, a opinião de experts, o consenso de especialistas, ele aparece na base da pirâmide como uma evidência muito frágil. Assim como textos de revisão tradicionais, livros-textos, estudos isolados aparecem logo em seguida. E diretrizes clínicas baseadas em evidência aparecem num nível elevado, inclusive acima das revisões sistemáticas. Apesar disso, a gente vê o modelo predominante atualmente de diretriz no mundo inteiro ainda é aquele baseado na opinião de especialistas. Por exemplo, na área de câncer, as diretrizes do NCCN estão entre as mais conhecidas e utilizadas. No entanto, elas usam uma classificação que mistura desenhos de estudo, por exemplo, essa categoria 1, ensaios clínicos randomizados, com a questão de consenso uniforme. Então, essa categoria, na verdade, coloca no mesmo nível um desenho de estudo poderoso, seria um ensaio clínico, para várias questões, por exemplo, tratamento e rastreamento, com um desenho muito fraco, né, um tipo de estudo muito fraco, que seria o consenso de especialistas. Então, isso é um problema muito recorrente na prática. Uma diretriz clínica baseada em evidência, a característica dela é que existem questões clínicas bem delimitadas, é feita uma busca sistemática da literatura e há uma abordagem sistemática e explícita para o julgamento sobre a seleção das evidências, dos estudos, a avaliação da qualidade e elaboração das recomendações. As principais características, então, são rigor metodológico, isto é, a validade da diretriz, validade científica, a transparência com que ela é feita e a reprodutibilidade de todo o processo. Essa é uma brincadeira que foi feita num artigo da BMJ sobre as alternativas, porque existem limites da saúde baseada em evidência, então ele brincou em relação a alternativas que são muito usadas na prática à saúde baseada em evidência, que seria a saúde baseada em eminência, que o indicador, em vez de ser ensaio clínico controlado, seria o brilho dos cabelos brancos. Em veemência, o indicador seria o nível de estridência da voz do apresentador. E a medicina é a saúde baseada em eloquência ou elegância, que o impacto o indicador seria a marca do terno do apresentador. Então, isso é uma brincadeira, mas na prática, em saúde, a gente vê que esses fatores acabam que determinam muitas vezes qual vai ser o protocolo a ser utilizado. Isso é um exemplo para mostrar para vocês a diferença de um método tradicional de diretriz clínica. Você pega estudos de escolha por conveniência para embasar recomendações. Esse é um exemplo de uma meta-análise que a gente vê cada ponto desse, cada quadrado, é o resultado estimativo pontual de efeito de um ensaio clínico. Então, se você pega um apenas, você poderia achar que o efeito causa mais dano, causa danos em vez de benefício, ou se você pegar um outro isoladamente, você pode achar que não tem efeito, ou um terceiro você pode achar que é benéfico. Então, por isso a importância da revisão sistemática e da meta-análise dos estudos primários. E a diretriz, e não apenas isso, apenas o benefício, mas uma diretriz clínica baseada em evidência deve considerar também as incertezas a respeito dessas estimativas, que são aqueles intervalos de confiança, e também o balanço entre riscos e possíveis benefícios associados a cada intervenção estudada, que a gente chama de benefício líquido, que é o benefício menos os danos ocasionados pela intervenção.
Então, se de um lado a gente tem esses possíveis benefícios incrementais com a intervenção, de outro, a gente tem que pesar os riscos à saúde envolvidos com a implementação dessa terapia, ou desse rastreamento, ou quer seja, intervenção de saúde, e também as incertezas sobre esses benefícios. Tudo isso deve pesar na hora da recomendação. E também, facultativamente, a gente pode acrescentar ainda outros elementos, como custos incrementais envolvidos com a implementação e também custos de oportunidade perdidos pela escolha feita por implementar determinada intervenção. Esse cartoon explica muito bem essa questão das diretrizes clínicas muitas vezes não abordarem os riscos à saúde. Isso se reflete muitas vezes na prática clínica. No desenho, o médico fala para o paciente: isso talvez pareça radical, mas eu gostaria de fazer uma autópsia. Então, muitas vezes a gente é muito invasivo, a gente quer documentar a doença, a gente quer ser ativo, fazer as intervenções, mas muitas vezes não colocamos na balança, na hora de elaborarmos diretrizes clínicas, os riscos associados. Então, esse novo método de diretriz, a gente não só deve envolver especialistas no objeto, no tema a ser abordado, mas também um comitê gestor e metodologistas, membros que possam colaborar em toda essa interpretação das evidências, do nível de evidência, da qualidade dos estudos, da busca sistemática na literatura. E o conjunto de todos esses membros que vai formular as recomendações. Então, não é apenas uma reunião de especialistas, de experts sobre o tema. E é fundamental que seja feito o gerenciamento de conflito de interesses, porque não é possível impedir de todo, e no livro a gente detalha isso muito melhor do que aqui, mas é só para dar alguns exemplos. A regra geral é sempre registrar os conflitos de interesse de cada membro, conflitos importantes sobre determinado ponto da diretriz, você deve evitar que aquele membro participe. Conflitos potenciais mais importantes, o membro deve ser excluído. Então, isso tudo deve ser avaliado, a gente tem mais detalhes no livro, não vai dar para entrar agora, mas é fundamental. E profissionais ligados à indústria, a gente recomenda que não sejam incluídos, porque o conflito de interesse seria muito grande. Então, a elaboração de uma diretriz baseada em evidência é muito mais complexa que o método tradicional, que é o estilo de um texto dissertativo, porque ela precisa de várias etapas para ser elaborada. Aqui esse exemplo mostra as várias etapas, eu vou detalhar um pouco mais nos próximos slides. O primeiro ponto é definir o escopo. Então, a diretriz clínica não é um livro-texto. Então, a tentação que se tem no início de elaborar uma diretriz é se fazer um livro-texto, ser exaustivo no tema. A gente tem que delimitar mais o escopo e falar explicitamente o que vai entrar ou não na diretriz. E, com base nesse escopo, elaborar perguntas de revisão no formato PICOS, usado em revisão sistemática também, exceto para questões contextuais ou de background. Essas questões contextuais, a gente pode usar muitas vezes textos dissertativos. Então, nem tudo na diretriz vai ser respondido por pergunta PICO. As perguntas de formato PICO, estruturadas, são feitas para as questões chaves a que se quer responder usando a diretriz. Então, esse formato PICO são as iniciais dessas palavras. O P de população ou paciente. A gente vai detalhar as características do paciente e da doença, da condição. A intervenção, que pode ser um tipo qualquer de terapia, medicamentosa ou não, um rastreamento, um screening, um teste diagnóstico, por exemplo. A comparação, em geral, é o cuidado padrão que é feito naquele contexto. O OD Outcomes, que são os desfechos que se quer estudar. E o S é o Study Design, que é o desenho de estudo ideal para responder aquela pergunta. Então, esses são os critérios que vão respaldar toda a nossa busca de evidências e também os critérios de elegibilidade na hora de seleção das evidências. E para a gente é muito importante a definição dos desfechos. Então, a gente tem que evitar desfechos intermediários, que é muito usado na publicação científica, na oncologia, por exemplo.
desfechos compostos, por exemplo, internação por insuficiência cardíaca ou morte. Então isso forma um desfecho composto que aumenta o poder do ensaio clínico para detectar uma diferença, às vezes clinicamente pouco relevante, mas que não tem uma expressão clara, um significado claro. Então, evitar esse tipo de desfecho. Escolher desfechos clinicamente relevantes e desfechos importantes para os pacientes. Desfechos finalísticos, desfechos duros e que também que sejam valorizados pelos pacientes. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a inclusão de pacientes nesse momento de definição dos desfechos pode ser interessante, porque eles podem dizer o que eles valorizam mais, que impacta mais na qualidade de vida deles. Para estudos de acurácia diagnóstica, testes diagnósticos, é muito difícil porque a maioria deles não é ensaios clínicos, são apenas estudos de acurácia diagnóstica, isto é um desfecho intermediário. Então, a gente recomenda que seja feito um framework, um modelo teórico que ligue a acurácia diagnóstica à mudança de conduta clínica. Então, até que ponto aquela mudança de acurácia diagnóstica vai impactar numa mudança de conduta do tratamento, por exemplo. E aí sim vê o desfecho final. E a gente tem uma classificação que eu vou falar mais tarde no GRADE, de acordo com o desfecho. Então, um exemplo de pergunta pico, em vermelho seriam os pacientes, em azul é a intervenção que se quer estudar, a acuidade diagnóstica que seria o desfecho, e em amarelo seria a comparação. Então, uma das primeiras perguntas, depois que a gente formula as perguntas pico e o escopo, seria qual é o método que a gente vai usar. Vamos elaborar uma diretriz de novo, ou seja, desde o início, ou adaptar uma diretriz pré-existente. Então, adaptar diretrizes, você teria que buscar diretrizes existentes de forma também sistemática, não selecionando apenas alguma que você tem maior simpatia ou conheça. Verificar se elas estão de acordo com as suas perguntas picos e avaliar a qualidade das diretrizes encontradas. Os padrões mínimos para adaptação é a ausência de fonte de financiamento de fontes comerciais, existência de revisão sistemática da literatura na diretriz de origem, conflitos de interesse declarados e relatados, métodos de desenvolvimento da diretriz descritos no documento e semelhantes aos preconizados nesse nosso livro de diretriz metodológica. Então, isso é para evitar assim, os riscos de se adaptar a uma diretriz que muitas vezes, como eu falei no início, não tem uma qualidade adequada. Esse é um método formal de adaptação. Existe um livrinho também, um livro de diretriz metodológica especificamente sobre isso. A gente fala um pouco também no nosso livro sobre o passo a passo de se adaptar a uma diretriz pré-existente. Então, tem várias etapas no sentido de padronizar esse processo o máximo possível, evitando erros. E um fator primordial também quando você adapta a diretriz, é você avaliar a qualidade da diretriz a ser adaptada. E o melhor método para isso é o AGREE 2, que é uma checklist com a avaliação de qualidade de diretrizes clínicas que aborda o rigor metodológico e a transparência com que a diretriz foi desenvolvida. Ela tem mais de 20 questões, divididas em 6 domínios. O âmbito da finalidade, o envolvimento das partes interessadas, dos stakeholders, o rigor do desenvolvimento, o rigor metodológico, a clareza da apresentação, a aplicabilidade e a independência editorial das diretrizes. Ele é bem acessível, tem uma versão em português do AGREE 2, então é bem factível de ser usado aqui no Brasil. E as regras para seleção de evidência. Primeiro, assim, se a gente for decidir por adaptar, então nós vamos buscar primariamente diretrizes clínicas para adaptação, e não como uma evidência primária. E a gente vai usar da revisão sistemática que eles fizeram na diretriz clínica de boa qualidade. Ou podemos até atualizar essa revisão sistemática. Se decidirmos não adaptar, ou se não existe uma diretriz clínica de boa qualidade, nós vamos buscar
ou revisões sistemáticas. A gente chama isso também de overview, que é uma revisão sistemática de outras revisões sistemáticas. Se não houver revisões sistemáticas de boa qualidade pré-existentes e atualizadas, a gente vai partir para a busca de estudos primários. E aí a gente vai fazer uma revisão sistemática tradicional, que demanda mais esforço, mais tempo. E por último, se não houver estudos primários de boa qualidade, a gente pode se abster de fazer uma recomendação ou fazer uma recomendação de pesquisa. Ou, em última análise, pode-se lançar mão de consenso de especialistas, com todo o cuidado que eu vou citar adiante. Então, alguns exemplos de bases de dados para quem quer buscar diretrizes clínicas para tentar adaptar. O NGC, ele é National Guidelines Clearinghouse, ele tem muita informação, então é uma boa fonte. O GIN é pago, mas você pode ver o site da Guidelines International Network, consegue acesso aos resumos e aos nomes das diretrizes. Na Medline é preciso usar filtros de busca, porque existem muitos tipos de estudo, então tem que ser filtros de busca mais específicos. As diretrizes do NICE, do Reino Unido, são de boa qualidade também, do SIGN também da Escócia, boa qualidade, assim como da US Task Force e da Força Tarefa Canadense. E a definição da estratégia de busca depende muito do desenho de estudo que você quer buscar. É recomendado fazer um protocolo de busca padrão, como uma revisão sistemática tradicional. Existem definições de base que dependem do tema e do desenho de estudo que você quer. Para revisões sistemáticas e para estudos primários, a Medline é obrigatória. Temos aqui no nosso contexto também a Lilacs. A Embase também complementa a Medline, embora tenha uma grande sobreposição. As revisões sistemáticas da Cochrane, principalmente se a gente busca revisões sistemáticas, temos diversas outras, vai variar. E é necessário discutir antes os conceitos que se quer representar na estratégia de busca e fazer estratégias sensíveis, elaborando testes com termos padronizados e livres. Isso depende da base de dados. Se for uma base de dados muito pequena, uma estratégia de busca mais simples já dá conta. Bases de dados como a Medline requer estratégias maiores, mais complexas, para evitar perda de tempo, perda de foco na hora de avaliação dos estudos. E o uso de filtros validados, principalmente nas bases grandes, de acordo com o desenho de estudo. Já existem filtros para cada tipo de desenho de estudo, em bases como a Medline, que devem ser aplicados. A seleção de evidência, idealmente, deve ser cega, em duplas, e é necessário que existam critérios de elegibilidade pré-definidos. Então, você não senão cada revisor vai selecionar de acordo com o critério. Então, ou esse critério pode ser alterado por conveniência a posteriori. Então é preciso definir. E os resumos são classificados como eliminados ou não e vão para uma etapa de recuperação de artigos completos se houver dúvida. Esse é um exemplo de uma planilha para cada item da Apicus é usado para se avaliar o critério de elegibilidade e no final se aquele revisor selecionou ou não o estudo. A diferença do modelo tradicional é que, enquanto o nosso modelo é uma revisão sistemática, o tradicional é uma revisão narrativa, como se faz com um capítulo de livro, por exemplo. Os critérios de elegibilidade são pré-definidos e muitas vezes no que a gente vê na prática, nas revisões, nas diretrizes que são mais usadas, as evidências são selecionadas segundo a conveniência ou preferências pessoais do especialista para justificar uma recomendação. Então, no nosso modelo baseado em evidência que nós propomos agora, as recomendações são baseadas em evidências. E no modelo tradicional, as evidências são baseadas em recomendações. Então, há a priori uma recomendação e é selecionada uma evidência, um estudo que vai embasar, vai ser de acordo com essa recomendação que já existia. Então, para a avaliação crítica dos estudos, a gente falou de avaliação crítica de diretriz clínica, que seria a Grade 2. Mas cada desenho de estudo tem uma ferramenta já validada para esse fim. Para a revisão sistemática, nós recomendamos o Amstar. No anexo no livro tem as perguntas do Amstar. Para ensaios clínicos, os critérios da colaboração Cochrane. Para o Acurácia Diagnóstico, Quadras 2. E também Newcastle Ottawa para estudos observacionais.
E nós usamos para sintetizar as evidências o sistema GRADE. Então, o sistema GRADE classifica o corpo de evidências sobre aquele desfecho daquela pergunta em alta, moderada, baixa ou muito baixa. Isso reflete o nível de confiança que se tem sobre aquelas estimativas de efeito, sobre aquele desfecho. Então, a avaliação da qualidade das evidências pelo GRADE é feita uma avaliação para cada desfecho, isso é um grande diferencial. Se avalia o corpo das evidências para determinar o desfecho. Então, todas as evidências que existem na literatura mundial para aquele desfecho, daquela pergunta pico. Então, é bem específico. E diante de uma qualidade muito fraca, embora os autores do GRADE, o GRADE Working Group, eles recomendem que se tente sempre fazer alguma recomendação, a gente pode optar, né, a equipe elaboradora, pode optar por não fazer recomendações, ou apenas fazer recomendações de pesquisa, em vez de lançar mão de consenso de especialistas, por exemplo. Então, o nível de evidência pelo GRADE, dependendo do desenho, se for ensaio clínico randomizado e controlado, ele começa com um nível de evidência alto. Então, ele valoriza o desenho. E estudos observacionais começam com um nível de evidência baixo. Mais uma inovação do GRADE é que ele não apenas se baseia no desenho, ele se baseia também na qualidade do estudo. Então, mesmo sendo um ensaio clínico, a qualidade pode ser diminuída se houver risco de viés importante, inconsistência importante, se houver evidência indireta, que chamamos de indirectness. Por exemplo, se a população é muito diferente, a população do estudo, do ensaio, muito diferente da sua, por algum motivo, os desfechos, um motivo que interesse, por exemplo, a mortalidade, a incidência, alguma coisa que modifica o desfecho. Se o uso de desfechos intermediários no ensaio clínico também é uma forma de evidência indireta. A imprecisão, que é basicamente o intervalo de confiança em torno das estimativas de efeito, e o viés de publicação, uma medida mais clássica usada é o gráfico de funil. Então, se na meta-análise há na revisão sistemática, uma evidência de viés de publicação, isso diminui também o efeito. O efeito não, o nível de evidência sobre aquele desfecho. Para ensaio clínico, a gente avalia o risco de viés, basicamente, sigilo de alocação, que é uma forma de viés de seleção, a geração da sequência aleatória da randomização, também viés de seleção, o cegamento dos participantes e do staff do trial, que é o viés de performance, o cegamento da aferição do desfecho, que pode ser feito de forma diferencial e alterar as medidas de efeito, que a gente chama de viés de aferição, dados incompletos sobre o desfecho por perdas seletivas de segmento, que a gente chama de viés de atrito. E o relato incompleto sobre o desfecho, que pode ser chamado de viés de relato. Mas, em estudos observacionais, podem ter seu nível aumentado pelo GRADE. Então, mesmo sendo um desenho mais frágil, se o tamanho do efeito for muito grande, se há uma evidência no gradiente dose-resposta, e se todo o confundimento residual plausível diminuir o efeito encontrado, então a gente pode aumentar o nível, mesmo sendo um estudo observacional. E no GRADE a gente classifica todos os desfechos como menos importante, importante ou crítico. E o nível de evidência global para todos os desfechos de uma determinada questão clínica, pico, será o menor nível de evidência existente para qualquer um dos desfechos classificados como críticos. Então é muito importante a definição do desfecho, que ela vai impactar no nível de evidência global para aquela pergunta pico. A elaboração e graduação das recomendações também é feita pelo sistema GRADE, e a gente não vai considerar apenas o nível de evidência, que foi o que eu discuti anteriormente, mas também determinar a força e a direção da recomendação, que vai considerar não só o nível de evidência para cada desfecho, mas também o balanço entre benefícios e danos associados àquela intervenção. E o uso de consensos especialistas, na verdade, fica reservado apenas como um último recurso.
a esgotar todas as possibilidades de busca de evidências, e se for feito, o nível de evidência pelo grade vai ser muito baixo. E, nesses casos, preferencialmente deve-se ter um conjunto representativo do universo de especialistas ligado ao tema e usar métodos formais de consenso. A gente corre o risco, se não fizer isso, de ter uma recomendação, de ter uma diretriz pior do que um consenso de especialistas. Então a gente tem que pelo menos ser rigoroso se optar por esse último recurso, seria o consenso. E no nosso livro a gente fala um pouco também dos métodos de consenso. A recomendação, então, pelo grade, ela depende desse balanço entre riscos e benefícios. As recomendações fracas, que são essa em laranja, elas são fracas em função de incertezas no nível de evidência, ou porque o equilíbrio entre riscos e benefícios é tão limítrofe que não é possível fazer uma recomendação forte, nem contrária nem favorável. E recomendações fortes, em geral, são associadas a um benefício muito maior, benefício líquido maior do que os danos causados pela terapia. E cada uma dessas interpretações fortes ou fracas, elas têm, contrárias ou favoráveis, tem uma interpretação diferente para cada público-alvo da diretriz. Então, isso é interessante também, que existem interpretações para o gestor, para o profissional de saúde e para a população. Então, para cada ator, existe uma interpretação diferente de uma recomendação feita pelo grade. A fase final da elaboração, nas diretrizes no nível nacional, a gente utiliza a ferramenta da consulta pública. As sugestões oriundas da consulta pública devem ser avaliadas pelos mesmos critérios de elegibilidade, baseados nas perguntas picos, como as descritas anteriormente. Recomenda-se também fazer um sumário executivo para o gestor, porque são livros muito extensos, né? Então, focado principalmente nas recomendações. Cartilhas em linguagem leiga para traduzir o conhecimento para a população, se apropriar também das diretrizes. E prever na própria diretriz estratégias para promover e monitorar a implementação. A implementação, na prática, o que a gente chama de implementação, o que a gente costuma fazer é apenas uma difusão, que é a distribuição de informações, folhetos ou os livros, ou colocar na internet. Então não há um planejamento e nem metas. Mas quando a gente estuda ciência da implementação, a gente percebe que é preciso expandir isso também para disseminação, que é orientada, uma transmissão mais orientada para o público-alvo definido, e também para a implementação em si, que é enfrentar barreiras específicas, conhecer as barreiras de implementação e enfrentá-las no contexto local. Então é muito mais complexo do que simplesmente disponibilizar o texto. Então no nosso livro a gente aborda um pouco esse ampassão, não querendo esgotar esse tema, mas a gente dá um norte sobre as principais estratégias de implementação usadas atualmente. Materiais educacionais, encontros educacionais, especialmente workshops, consultor acadêmico, que é um análogo que é feito pela indústria farmacêutica, né, como se fosse aquele pessoa que visita o consultório. Um líder de opinião local, se reconhecer um líder naquela área, e ele vai divulgar a diretriz. Auditoria e feedback, você avalia o serviço de saúde e dá um feedback positivo ou negativo dependendo da adesão às diretrizes. Alertas, por exemplo, pop-ups no computador, lembrando, principalmente no evento, no momento que ele vai prescrever ou fazer aquela atividade, você lembra da diretriz. Intervenções customizadas, de acordo com a barreira, e multifacetadas, incluem diversos aspectos enumerados acima. E, por fim, o fim do ciclo da diretriz, ela é o monitoramento da implementação e a atualização periódica. Por isso é importante falar da atualização no documento original, para que quem lê saiba se aquele documento está válido ainda é endossado pela organização ou não. Obrigado. Obrigada, Arne. Foi ótima explanação. Gostei muito do exemplo lá que você deu da
eminência, os cabelos brancos, o terno. Muito bom. Qual que é aquela referência? É Isaac? Depois a gente vê na apresentação. Tá. Pessoal, essa apresentação ela vai ficar disponível no nosso site lá, assim como a gravação da videoconferência. Tá bom? E eu queria abrir para os participantes aqui da videoconferência. A gente tem o pessoal, inclusive, que está trabalhando na elaboração de algumas diretrizes aqui do Ministério da Saúde, o pessoal da Secretaria de Vigilância Sanitária, Vigilância Saúde, desculpa. Então, se vocês tiverem algum comentário, pessoal. Vocês querem colocar alguma coisa, pessoal do DF? A gente tem também conectado conosco o INCOR, o pessoal de São Paulo, o NATS do INC, Laranjeiras e o FAM. Então, se algum participante quiser colocar alguma coisa, fazer algum comentário. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente já fez uma oficina sobre essa parte aí, e também sobre avaliação de desempenho. E a gente gostaria de ter, como foi feito com as diretrizes da Rebrates, que vocês tivessem uma impressão deles. Porque é diferente só ter no site. Além disso, no site da Conitec, eles estão dentro da lista das recomendações que foram à consulta pública. Não estão como um label de diretrizes clínicas ou diretrizes metodológicas. Então, tem condições de modificar o layout e fazer uma aba específica para isso e depois conseguir as impressões? Evelino, tudo bem? Então, essas diretrizes elas vão estar disponíveis lá no site também. A gente tem uma aba lá que se chama Biblioteca Virtual, onde ficam todas essas diretrizes e vai haver impressão também. Tarsila fala. A Tarsila vai dar mais informações aqui. Então, olá pessoal, só complementando a informação da Aline, a diretriz metodológica já foi lançada uma edição, mas ela esgotou. A gente fez 1.500 exemplares, a gente já pediu mais 2.000 exemplares, eles estão em edição já para sair. E a de desinvestimento, após a consulta pública, foram sugeridos, né, alguns ajustes que estão sendo feitos. E aí, quando sair a versão final da de desinvestimento, ainda não está pronta. Então, assim que ela estiver finalizada, a gente também vai fazer a edição impressa, porque a gente sabe o quanto é importante ter aquilo ali, né, na mesa, próximo, que a gente possa sempre consultar, mostrar às pessoas que nos visitam, que querem conhecer esse trabalho. Então, vai estar disponível também. Tá bom? Só para modular essa nossa demanda, nós precisamos inicialmente de ao menos 200 cópias, pode ser? Ok, anotado aqui, Belinda. 200 cópias para o INCOR. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pode falar, Marisa. Oi, primeiro, antes de mais nada, parabenizar o Arne, né? A gente tem discutido bastante sobre o assunto, mas a apresentação foi super didática, foi muito boa. E colocar uma dificuldade que a gente observou trabalhando na Rename, que a gente não vê descrito nos livros e a gente não sabe muito como caminhar, que é o problema quando você avalia tecnologias muito antigas. Tá? Então, que acaba ou não tendo basicamente ensaio clínico, né, estudo de melhor qualidade, ou então tendo um volume
que fica impossível você cobrir de uma maneira regular, de uma maneira usual. Tá? Então, normalmente são medicamentos muito baratos, né, que não existe interesse comercial e que já são bem antigos, mas por algum motivo não estão incorporados, né? Você já ouviu falar alguma coisa de método em relação a isso? Como é que você avalia e se dentro da oncologia você vê esse tipo de problema ocorrer? Não, isso é um limite mesmo do nosso modelo, né? Acho que não tem uma solução fácil para isso. Eu me deparei há pouco tempo, a gente estava revendo o tratamento do câncer de próstata metastático com a abiraterona e tinha alguns estudos mostrando que o cetoconazol tinha aparentemente um efeito interessante similar, né, na mesma aplicação clínica que a abiraterona, só que não tinha quase estudo. Então, drogas assim que não têm um grande interesse da indústria, realmente a gente tem uma dificuldade. Eu vejo muito isso também, essa dificuldade quando alguém quer estudar o exame clínico, alguma questão mais tradicional da medicina, que não seja fármaco, né? E a saída, quando é nessa parte de anamnese, exame clínico, é a questão que eu tenho usado, a questão da boa prática clínica, né? Para evitar, de repente, eu acho que às vezes tem um risco, a gente quer provar que determinada prática seria ideal, a gente acaba fazendo uma diretriz que a gente não pode nem recomendar aquela prática, porque a gente coloca muito rigor naquela avaliação sei lá, alguma coisa da semiologia ou da anamnese, e aí há o risco de você invalidar aquela prática tradicional só porque você colocou um rigor exagerado em algo que seria considerado uma boa prática. Isso não é uma solução perfeita, né? Porque nem tudo que é tradicional é ideal, né? Então, são os limites, né, que a gente tem. Uma saída é tentar, se a gente tiver pelo menos um estudo observacional de boa qualidade, a gente tiver aqueles, ou faz uma recomendação fraca em função do nível de evidência, e recomenda simultaneamente a elaboração de novos estudos, ou se houver um estudo observacional de muito boa qualidade ou aquelas situações do GRADE que a gente pode aumentar o nível, a gente consegue de repente ter um nível de evidência bom, mesmo com esse limite do estudo. E se o balanço entre risco e benefício, né, ou se você contemplar a questão do custo, for muito favorável, isso também vai favorecer uma recomendação, mesmo na ausência de uma evidência muito forte a respeito. Então, o que, por exemplo, na diretriz de detecção precoce de câncer de mama, a gente enfrentou algumas situações assim de intervenções não tradicionais, que eram muito mais formas de fazer, questões ligadas ao sistema de saúde, e a gente colocou que, como não tinha o balanço era provavelmente positivo, não tinha muitos riscos envolvidos, ou não tinha plausibilidade em riscos, né, à saúde, então a gente recomendou mesmo com esse limite da evidência, que eu acho que é um caminho, né? Se há pouco risco e há muito benefício provável, acho que a gente tem um respaldo para recomendar mesmo com esse limite da evidência. Posso interferir só um pouquinho? Eu também não te parabenizei, não é? Mas eu fiquei bem contente porque você respondeu, mencionou durante a tua fala, uma frase histórica do Dr. Maurice McGregor, um dos primeiros dinossauros da avaliação de tecnologias no mundo. E ele sempre colocou, e está escrito em vários papers que ele colocou, essa expressão que você usou, a melhor informação disponível. Jamais deixar de decidir alguma coisa, porque não tem o ideal, o mais refinado, o melhor, né? Mas sempre pesando balança de riscos e benefícios e plausibilidade, como você colocou brilhantemente agora. Mas esta frase, eu gostaria de sublinhá-la e que ela ficasse. A melhor informação disponível.
Estamos lutando por isso e podemos também identificar no Brasil que isso é uma oportunidade de pesquisa. Na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa, nós temos a Rebrates, que fomenta os estudos, né? Então, é muito bacana ver você discutindo. Sim, foi muito bom. Obrigada. Obrigado. E a gente pode implementar também, complementando, implementar a diretriz, mas recomendando monitoramento, né, da informação, com banco de dados, monitorar de alguma forma aquela implementação, para que a gente saiba, talvez a gente não saiba agora, mas daqui a alguns anos a gente tenha um insight melhor, né, se aquilo foi realmente benéfico, se a gente planejar bem isso no longo prazo, né? Acho que é um caminho. Mari, a gente recebeu uma pergunta aqui por e-mail. A pergunta é a seguinte: como tratar e elaborar diretrizes clínicas para doenças raras? Por exemplo, normalmente não temos outras opções terapêuticas para comparação ou grandes evidências e estudos. Então, isso a gente discutiu um pouco naquelas oficinas para doenças raras, né? Na verdade, é o tipo de situação que a gente não pode fugir do consenso totalmente. É por isso que a gente decidiu até colocar essa possibilidade de uso de consenso como uma última etapa, né? Mas com todo o rigor possível, né? E também muitas vezes você vai ter que usar um estudo observacional ou com N pequeno, porque por falta de evidência. Então, usar, como a gente discutiu agora, a melhor evidência disponível, né? Porque as outras alternativas que a gente discutiu na época, né, ensaio clínico de N igual a 1, isso série de casos, né, nenhuma alternativa vai cobrir todas as possibilidades que a gente tem, né? Tem muito estudo para doenças raras, os protocolos que a gente estava discutindo na Conitec, muita questão de acurácia diagnóstica. Então, para acurácia diagnóstica, é muito importante fazer esse modelo teórico que ligue a acurácia com a mudança de conduta. Porque, embora o grupo de trabalho do GRADE recomende se usar um ensaio clínico para teste diagnóstico, na prática a gente não existe. Isso é o mundo ideal, né? Não existe esse tipo de estudo praticamente. Então, a gente pegar um estudo de acurácia e ligar isso ao benefício clínico para o paciente. E aí sim a gente vai poder estimar o impacto desse teste diagnóstico, né? Seja uma doença rara, por exemplo, para o paciente. Inclusive, muita discussão sobre testes genéticos. A grande pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é: esse teste genético ele causa um impacto, né, em mudança de conduta? Porque muitas vezes os testes, em grande parte, são inconclusivos, né, no caso do teste genético, e você não sabe se ele é portador ou não daquela alteração. E mesmo assim, pela história dele familiar, né, você não excluiria um alto risco genético familiar. Então, será que esse teste genético mudou a conduta? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer para teste diagnóstico geral e teste genético, se aquilo muda a conduta. Por exemplo, se a doença é rara, mas não há um tratamento para aquela doença, por que você quer diagnosticar? Talvez para aconselhamento genético, né? Tem que discutir cada caso, mas não há um benefício individual para aquele paciente. Então, cada caso acho que tem que ser discutido e sempre a finalidade deve ser o paciente, e a gente deve decidir com base no benefício para o paciente, não se o teste é muito bom ou a outro critério indireto assim, que não seja o benefício da população. Arne, posso só dar um pequeno à parte, né? É engraçado, eu falo exatamente isso que você falou, né? Quando a gente não tem o desfecho importante para o paciente, pelo menos a mudança de conduta. E aí teve uma situação engraçada, semana passada tinha uma discussão sobre score de cálcio, né? Então, através de tomografia para diagnóstico de doença coronariana. E a pessoa que foi defender o exame, né,
ela apresentou o que estava no resumo do artigo, que dizia que os pacientes com score de cálcio que fizeram o screening com score de cálcio, eles tinham feito muito mais stent, cirurgia cardíaca, do que o grupo que não tinha feito. Mas o que ele não apresentou, que aí depois foi apresentado no final do artigo, é que além deles terem feito mais procedimentos, eles morreram mais, né, por conta das complicações do procedimento, tá? Então, realmente existe essa ideia, mas eu acho que sempre tentar localizar realmente um desfecho clínico, ou pelo menos novas internações, alguma coisa que realmente repercuta na vida do paciente, eu acho que é uma missão que nós todos temos que perseguir. Eu concordo, Marisa. Eu tenho muito medo que na nossa prática clínica ainda é aceito a questão de documentar. Então, vamos fazer o exame para documentar se o paciente tinha mesmo a obstrução da descendente anterior. Então, você faz um estudo invasivo com riscos para o paciente, né? Nesse caso também que você citou, é radiação ionizante, que não é desprezível. Então, radiação ionizante, você tem excesso de exames, de possíveis complicações, além das vezes diagnósticos de alterações que você nem entende. Quando você faz, por exemplo, tomografia, você pode achar um incidentaloma lá que não tem nenhum significado clínico claro, que você acaba criando problema para o paciente, sem ter claro qual é o benefício daquele indicador prognóstico ou daquela alteração lá. Então, eu tenho muito receio disso, desse petisco que existe da tecnologia, né, de a gente achar um novo marcador, sem que isso esteja muito claro qual é a ligação disso com benefício para o paciente. Posso só testemunhar que a gente fez o estudo do score de cálcio, comparado, então, na tomografia com a coronariografia invasiva para aqueles pacientes que precisavam, inclusive o ultrassom intravascular em alguns casos, tá? O score de cálcio não é um exame que tenha riscos, exceto a própria radiação ionizante. Hoje, na tomografia de 320 rows de camadas de detectores que temos aqui, a radiação ionizante é 25% do que era na 64. Então, o protocolo otimizado, ele diminui o risco. Mas ela tem um benefício muito claro para o paciente, que é o aconselhamento, né? É a documentação e aconselhamento de como evoluir para prevenir o resto. Então, nós temos uma equipe multiprofissional que trabalha, uma vez que se tem esse diagnóstico, na prevenção de eventos isquêmicos e obstrutivos para esses pacientes com um sucesso razoável. Embora você diga para um que é mais gordinho que ele tem que emagrecer e tem que cuidar a arteriosclerose que está evoluindo, ainda é um problema, mas para os outros que têm índice de massa corporal aquém dos 30 está funcionando muito bem, tá? Então, esse segmento longitudinal deles não é uma coisa muito usual no Brasil, mas ele está acontecendo, né? E aqui os primeiros resultados justamente foram desses pacientes aí, 448 pacientes. É uma tese de doutoramento do Tiago Senra, e ele fez a comparação então desses pacientes e o acompanhamento longitudinal. Só foi para cateterismo ou coronariografia invasiva quem tinha na tomo um primeiro rastreio, né, mostrando que tinha alguma coisa inconclusiva ou definitivamente tinha alguma doença arterial coronariana. Então, embora as diretrizes sempre preconizam esses exames não invasivos antes de ir para o cateterismo, não era o que acontecia. Então,
O cateterismo, ele é uma intervenção, sim, que tem risco. Agora, quando eu estou falando de score de cálcio, ela é uma tomografia transtorácica sem contraste e ela não tem outro risco que a própria radiação. E hoje, como eu disse para você, ela tem um risco muito pequeno em relação ao que tinha antes. Enfim... estes exames têm uma mudança de conduta, mas ela tem que ser estudada. Eu acho que esse é o nosso fraco no Brasil, justamente de não produzir esse conhecimento. A gente começou estudando e fazendo esse tipo de estudo com o PET-CT e hoje ainda estamos 8 anos já de estudo da tomo com múltiplas camadas de detecção. Eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho o escopo das coisas e deixar mais espaço na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa para a gente poder ter esses estímulos e continuar fazendo esses estudos de maneira mais sistemática. Por exemplo, Marisa, você poderia estar trabalhando com a gente nesses protocolos para fazer uma produção científica assim, multicêntrica e que pudesse justamente modificar produzir uma mudança de conduta ou um acompanhamento longitudinal. A gente tem uma enfermeira só aqui e agora ela está fazendo gerência de projeto também, então precisamos de mais gente. Se vocês tiverem estudantes que queiram vir para cá, isso aí são terrenos muito importantes para se fazer esses estudos ao longo do tempo. Mudou a conduta? Sim, não. A primeira abordagem foi pedir para o médico como que ele faria antes de mostrar o laudo do exame em questão, né? Então, mudou no imediato? Sim, não. Então, a partir desse testemunho cegado para o resultado do exame no momento, né? E depois, como que, uma vez que viu o laudo do exame, mudou a conduta, mas também ao longo do tempo. No caso da tese do Tiago, a gente conseguiu 24 meses e estamos acompanhando agora para fazer o 48º mês de segmento desses mais de 400 pacientes. Só 30 deles morreram e a maioria deles não fez exame invasivo, só com a tomo foi para casa, apesar da dor torácica, e foi descartado que tivesse uma condição coronariana. Então, eu acho que isto justamente pode trazer mudanças para todos, mas teria que ter mais gente fazendo junto para ser mais relevante e mais representativo. Oi. Obrigada, Belinda, pelas considerações. Eu queria fazer uma perguntinha bem rápida para o Arne responder bem sucintamente, mas que é uma pergunta que eu vejo muito as pessoas têm essa dúvida. O tempo de elaboração de um protocolo clínico de diretriz terapêutica no Brasil, qual que é aproximadamente, e o tempo para que esse PCDD seja atualizado? Arne. Então, oficialmente, para atualização, a gente colocou 2 anos, né? Tem essa regra. Eu não acho que ela é adequada sempre, mas é importante que cada diretriz tenha explicitamente esse tempo de atualização para que quem lê saiba se aquele documento ainda é endossado ou não. Isso é importante. A gente tem esse padrão no Brasil de 2 anos que, dependendo da área da diretriz, se for uma área que muda muito rapidamente, 2 anos é um tempo bom. Se muda mais lentamente, talvez não precisasse ser de 2 em 2 anos. Mas tem um lado bom que dá essa impressão de atualidade sempre, que é interessante, né? Dá mais legitimidade, né? Em relação à duração, um grande desafio, porque a expectativa que se tinha quando a gente começou a fazer esse novo modelo é de elaboração muito rápida, por conta da tradição de se fazer no modelo de formato de livro, né? De livro-texto, de capítulo de livro, que é muito mais fácil de elaborar, né? Um texto dissertativo, baseado numa reunião de consenso, né? Então, a gente criou algumas tabelas, algumas planilhas nesse livro de diretrizes metodológicas para cada tipo de diretriz. Se é uma
adaptação ou se você vai elaborar uma nova diretriz. A adaptação seria mais rápido, não vou lembrar aqui exatamente o tempo. E a diretriz, de novo, né, feita do início, seria mais lento. Acho que é um pouco mais de um ano, se eu não me engano. Mas é um tempo muito maior, certamente, do que elaborar uma diretriz tradicional. E por isso a gente tem que focar no escopo, porque se a gente coloca um escopo muito grande, a gente discute um pouco isso no livro, dependendo do número de perguntas, é melhor partir em várias diretrizes. Então, outro desafio que eu vi logo no início foi a demanda de fazer diretrizes com muitas perguntas. Então, quando a gente vai transformar no formato picos aquelas perguntas todas, por exemplo, numa diretriz sobre confirmação de diagnóstico de câncer de mama, quando eu estruturei aquelas perguntas que estavam sendo discutidas em formato de pergunta picos, na verdade tinha, se não me engano, em torno de 60 perguntas. Então, isso é muito grande para você fazer, né? Então, a gente tentar... eu sei que existe uma tradição aqui de a gente fazer por toda a linha de cuidado de cada doença, né? Mas se a gente focar mais, eu acho que a gente vai manter a qualidade num tempo também que seja bom para o gestor, tentar ter essa compatibilidade, né? Obrigada, Anne, pela excelente exposição. Nosso tempo terminou. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos que estiveram conectados conosco por streaming também. E convidá-los também para daqui 2 semanas estarem conosco novamente, no dia 21 de novembro. Nós vamos ter... desculpa. Qual que eu digo? Dia 12 de dezembro, desculpa, gente. 21 de novembro é hoje, estou perdida. Dia 12 de dezembro vai ter a apresentação da doutora Clarice Pertamani, a última videoconferência desse ano. Então a gente vai fazer a apresentação do balanço das atividades da Conitec 2016. Então no dia 12 de dezembro aguardamos vocês. Tchau, gente. Obrigada.